do Grupo City, do Manchester City, mas estamos negociando. Eu não vou falar em valores, tá? Mas houve sim uma proposta, mas não chegou o que o Palmeiras pretende. E é importante também esclarecer que o Vitor Reis não estava à venda, nós não colocamos ele no mercado. Nós fomos procurados pelo Manchester em virtude do menino ser um menino diferenciado. Mas eu não tenho pressa, o Vitor ainda tem um contrato longo conosco, mas estamos conversando. Vamos a um valor que seja bom para o Palmeiras, para o atleta e para o Manchester. Ok, mas por enquanto não tem nada decidido, mas houve uma proposta sim oficial. A diferença é grande? Não muito, mas para o Palmeiras é significativa, para eles não. E como eu não tenho pressa, então vamos continuar conversando. E a ideia seria vender, no caso, mas que ele fique até o Mundial de Clubes? Olha, eu gostaria, tá? O meu desejo seria esse, né? De vendêssemos, se acertássemos o valor, venderíamos agora e ele iria depois do Mundial. Mas tudo isso é conversado, está sendo conversado. Tá? Pode ser que não seja possível. Presidente, eu vi um levantamento de dados da UOL na semana passada, muito interessante. O Palmeiras, na semana passada, nessa janela, é o clube que mais investiu em reforços, com o Facundo e o Paulinho chegando na casa dos 30 Ainda milhões tem mais gente, euros, tá? Estamos no mercado. Chegando. Não sei se esse dado mudou da semana passada para agora, mas é o Palmeiras diferente no mercado a partir de agora? Por quê? É o Palmeiras mais agressivo. Eu vou falar uma coisa, vou ser muito sincera, que eu sou muito sincera, né? Eu não sou nem um pouco politicamente correta. Às vezes o sucesso te deixa um pouco sem enxergar, com a vista meio nebulosa, porque o sucesso esconde algumas providências que deveriam ser tomadas anteriormente, e o sucesso a gente pensa, poxa, estamos ganhando tanto, não vamos mexer em time que está vencendo. E eu percebi isso nesse ano que passou. Eu não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras, não fiquei. Tá? Saímos muito rapidamente da Copa do Brasil, da Libertadores. Não é ok, que o palmeirense está mal acostumado, é presidente também, tá? Fomos tricampeões paulistas, vice-brasileiro, mas a gente queria mais. E aí eu entendi que era o momento de mudar um pouco a nossa mentalidade. Que eu mudo, gente, por mais que as pessoas achem que eu sou muito dura, mas eu observo, eu ouço pessoas com credibilidade e eu mudo sim. Então nós mudamos esse ano, 2025, nós seremos mais agressivos, não é? Estamos em busca de atletas, como vocês viram, atletas prontos, que possam ajudar o nosso elenco, o nosso treinador imediatamente. Então, realmente, nós mudamos assim, o nosso posicionamento. Você falou que o Palmeiras não tem pressa em relação ao Vitor Reis, né? Quem tem pressa é o Manchester City. Agora o Palmeiras tem pressa em relação ao Andréas Pereira, porque está todo mundo se perguntando como que pé que está essa negociação. Infelizmente, o time não é o mesmo do Palmeiras. Eu sempre tenho pressa. Vocês não imaginam o meu dia a dia. O meu trabalho no Palmeiras é cobrar. Pressionar. Mas às vezes a coisa não vai na velocidade que eu espero. Você sabe que isso é uma das grandes diferenças do mercado corporativo para o futebol. As coisas não acontecem tão rapidamente, sabe? Então, nós temos interesse sim nesse atleta, eu gostaria que a coisa evoluísse com mais celeridade, mas não depende só do Palmeiras. Mas estamos na luta. O Palmeiras vai aguardar? Também do Abel Ferreira, você fala que foi uma mentalidade sua também que mudou, mas mudou também do Abel para que esses pedidos de jogadores prontos acabassem chegando agora também, ou foi algo que a presidente mesmo falou? Não, é a mentalidade da presidente. Lá, quem conduz a diretriz do clube é sempre a presidente. Então, eu observando, claro, conversando sempre com o nosso departamento de futebol, que a presidente nunca contrata e a presidente nunca dispensa atletas sem o aval do departamento de futebol. Mas essa mudança de posicionamento veio em decorrência de uma observação da presidente do Palmeiras. Presidente, está pronto para ser assinado até 27? Não conversei ainda com o Abel sobre esse assunto. Tá? Eu acho que não é o momento ainda. A Abel tem contrato conosco até dezembro de 25. Então, nesse ponto, não tem novidades para você.
mas é um desejo que eu tenho. Sabe? Vou conversar com ele ainda, mas não acho que seja o momento. Presidente, com relação a Andrés Pereira, há a possibilidade de aumentar esse valor inicialmente oferecido pelo Como eu Palmeiras? falei para você, nós estamos fazendo o nosso melhor. Eu não falo em valores, tá? Estamos fazendo o nosso melhor. Então, o que for possível, até um limite nós chegaremos. Mas é um desejo muito grande nosso. Essa negociação, que já ocorre há algumas semanas, ela pode esticar até, por exemplo, o fim da janela na Inglaterra, que eles podem contratar até o fim do mês, né? Sim, pode ser. Mas eu gostaria, Thiago, que isso fosse resolvido, que já tem bastante tempo que nós estamos envolvidos nesse assunto. Eu gostaria que fosse resolvido o mais brevemente possível. Presidente, em relação ao atacante Rony, né? Muito se falou nos últimos dias, até do Fluminense tentando uma negociação, uma certa dificuldade mesmo. Fala-se em fim de ciclo. Como que o Palmeiras está enxergando o Rony para 2025 e como o Rony, de fato, tem dado uma resposta à diretoria em relação a essas sondagens que acontecem, negociações e não caminham? Olha, o Rony ele tem contrato com o Palmeiras, ele é um atleta do Palmeiras, não é? E como sempre, nós vamos honrar os nossos contratos. Houve sim uma negociação com o clube carioca, por parte do Palmeiras estaria tudo certo, mas precisa-se que o atleta se acerte com o clube, não é? Então, estamos nessa situação, porque alguns atletas nós entendemos que colaboraram demais conosco, entende? Mas como tudo na vida tem um ciclo, como hoje, terminou o ciclo da Crefisa. Aliás, eu trato inícios, meio e fins de ciclos com muita tranquilidade, que eu acho que o atleta também deveria encarar dessa forma. Então, com relação ao Rony, é um grande atleta, já nos proporcionou muitas alegrias, mas realmente tem uma negociação com o clube carioca. Eu vou te falar até o Fluminense, tá? Pelo Palmeiras estaria tudo ok, mas precisa se acertar, o Fluminense precisa entrar no acordo com o atleta. O Abel ficou uma semana depois do fim do Brasileirão para falar sobre esse planejamento. Queria saber o que vocês conversaram sobre o planejamento, onde que vocês colocariam mais esforços financeiros para buscar para essa nova temporada. Olha, o Abel chegou, parece que foi ontem, né? Eu não conversei com ele novamente, mas antes dele viajar, claro que o planejamento estava todo pronto. Então, o Abel ele pediu jogadores para determinadas posições. Nós já contratamos alguns, faltam alguns que eu não vou falar para vocês, entendeu? O Andréas é um deles que estamos negociando. Tá bem encaminhado, tá? Mas o que você gostaria de saber Quais posições que foram as principais? Eu não falo de posições, sabe? As posições são as que... Vocês já viram dois atletas que nós contratamos, então e tem outros que eu prefiro não externar. Mas estão caminhando. Ainda com relação ao Rony, como vocês também trabalham para que um possível fim de ciclo dele não seja parecido com o Dudu? O Dudu teve a possibilidade de sair vendido do Palmeiras e no final do ano teve uma rescisão contratual. Como trabalhar com o staff do jogador para que o Palmeiras também não perca dinheiro no mercado? Olha, é uma situação completamente diferente, tá? Nós fomos muito claros com o Rony, tá? Mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube. Ele vai continuar em nosso elenco, trabalhando, colaborando conosco. Foi completamente diferente do Dudu. O Dudu, no meio do ano passado, ele, depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado, sendo tratado de uma forma como nós tratamos todos os nossos atletas. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado, e aí vocês viram tudo que aconteceu, foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Então, vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, eu estava certa. Então, aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões. É completamente diferente
do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres, e se ele não quiser ir para nenhum clube, não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras. Então, são situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos. Presidente, dois nomes, a gente sabe que nessa época a especulação é grande. Jorginho do Arsenal, o ítalo brasileiro, foi oferecido, há interesse, não há interesse? Não. Áreas do Fluminense. Quanto ao Jorginho, não foi oferecido, eu não vou falar em hipóteses, né? O John Arias é um grande jogador, não é? Mas o Fluminense não quer negociá-lo. Eu conversei com meu amigo Mário Bittencourt e o Mário foi muito objetivo, muito claro, como eu gosto que seja, e aí ele não tem interesse em negociar o jogador aqui para o Brasil. Presidente, a Sportingbet chega com algo além do patrocínio, presentinho, por exemplo, de começo de ano, e a Crefisa pode continuar colaborando de alguma forma em contratações fora do patrocínio? Olha, a Sportingbet assinou um grande contrato conosco, que eu não vou falar em valores. Eu vou até já adiantar a pergunta que vocês podem fazer para mim sobre o contrato de confidencialidade, que eu sou contra essa cláusula de confidencialidade, mas quando eu era patrocinadora e presidente, então eu poderia abrir mão dessa cláusula de confidencialidade. Agora, com o novo parceiro, o parceiro exige essa cláusula de confidencialidade que eu tenho que respeitar, não é? Então, é um grande patrocínio, valores muito relevantes. Então, mas é isso, não tem colaboração com ajuda de aquisição de jogador, que não é obrigação do patrocinador. Tá? E a Crefisa? E a Crefisa, ela não vai colaborar com a aquisição de jogadores. Eu acredito que aquilo foi uma fase que o Palmeiras estava passando, uma fase muito difícil e que o Palmeiras precisava. Inclusive o Dudu, ele só permaneceu no Palmeiras porque a Crefisa pagou uma luva que ele queria se transferir para a China. Teve um clube chinês atrás dele, eu nem sei que clube chinês era esse. Então, exigiu-se um valor para ele ficar no Palmeiras e a Crefisa que pagou. Então, se não fosse a Crefisa, o Dudu não estaria no Palmeiras. E aí que gerou os contratos de empréstimo. Mas com relação a empréstimo para aquisição de jogadores, não. O Palmeiras não tem necessidade. O Palmeiras é um clube equilibrado financeiramente. Nesses 10 anos, nós conseguimos equilibrar financeiramente o Palmeiras. O Palmeiras não tem essa necessidade. O Palmeiras paga em dia seus compromissos, o Palmeiras paga em dia seus profissionais, seus atletas, diferentemente de outros clubes. E é aí que eu entro. O que o futebol precisa é de credibilidade. E você adquire credibilidade honrando, pagando em dia os seus compromissos, que é o que o Palmeiras faz hoje. Mas óbvio, gente, eu sou presidente do Palmeiras, sou presidente do clube social, do futebol, da base, de todo o Palmeiras. O que o Palmeiras precisar, por exemplo, eventos para os nossos associados, como eu trouxe vários artistas, não é? Quem pagou fui eu, sabe? Um presente que eu dou para os meus associados. Então, esse tipo de coisa, claro que eu vou continuar fazendo, mas não é empréstimo, não é nada. É de coração, é porque eu gosto de contribuir com o meu clube. Presidente, o Palmeiras